Bom dia, queridos, que alegria poder estar com vocês aqui mais uma manhã. E hoje eu quero trazer uma passagem para nossa reflexão que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, verso 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até aqui. Bom, a preocupação de Jesus é que os seus ouvintes, que aqueles que acompanhavam seus ensinamentos, tivessem clareza e um posicionamento claro na vida acerca do que eles acreditavam. E isso muitas vezes implicava em gerar confronto naqueles que pensavam diferente dele. Nós vivemos um tempo, denominado como politicamente correto. As pessoas o tempo inteiro ficam procurando detalhes em determinada palavra, determinada expressão que foi usada para tentar de alguma forma traduzir aquela palavra como algo ofensivo para um outro grupo. É bem verdade que a gente precisa ter muito cuidado e ter respeito pelo próximo, né? Jesus ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, mas a gente precisa ter muito cuidado porque o que a gente percebe é que nós vivemos numa sociedade de certa maneira híbrida, ou seja, as pessoas não têm uma identidade, a gente não consegue perceber com clareza quem é quem, e a gente tem que entender, segundo Jesus, que nós não podemos, por mais que queiramos, agradar a Deus e ao mundo. Nós temos que saber que muitas vezes se posicionar acerca daquilo que a gente crê vai gerar conflito e desconforto para o outro. E me parece que existem pessoas que estão o tempo inteiro tentando ser legal com todo mundo, tentando ser amigo de todo mundo, mas a gente precisa entender que algumas vezes a gente vai gerar desconforto, alguns posicionamentos que a gente tem, alguns pensamentos vão gerar desconfortos por conta da nossa identidade. Às vezes a gente vive tentando fazer média com todo mundo. E eu fico pensando que no tempo em que Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, logo depois disso, muitos cristãos eram confrontados pelo Império Romano, eles eram colocados nas arenas e os seus algozes diziam para eles: se vocês não negarem a sua fé, vocês serão entregues para os leões. E a história conta que esses cristãos assumiam a sua fé, mesmo sabendo que seriam devorados pelos leões, como de fato aconteceu. Eu fico pensando se alguns de nós somos confrontados com um sentimento, com uma realidade parecida com essa, que nós faríamos? Eu penso que alguns de nós tentaríamos encontrar um meio termo. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, é que se a gente quiser agradar a Deus, a gente tem que assumir a nossa identidade acerca daquilo que a gente crê. E a gente tem que entender que o nosso posicionamento muitas vezes vai ser confrontador para o outro. É uma ilusão a gente achar que é possível a gente ficar bem com todo mundo. Jesus não ficou bem com todo mundo. Jesus foi alguém que desagradou a muita gente por causa das suas convicções, dos seus posicionamentos. E ele foi crucificado por causa da sua posição, por causa daquilo que ele acreditava. É muito importante que você, que tem ouvido os ensinamentos de Deus para a sua vida, de Jesus para a sua vida, que você tenha clareza de que você vai ter um momento na tua vida que você vai precisar se posicionar. E que você tem que saber que o fato de você crer em Deus muitas vezes vai gerar conflito. O próprio Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, porque o homem eles serão inimigo da sua própria casa, o marido inimigo da sua mulher, a mulher inimigo do seu marido e vice-versa. Por quê? Porque haverá um momento em que há necessidade de se posicionar diante da realidade que a gente vive, a fim de que nós assumamos a nossa convicção, os nossos posicionamentos. É muito importante que nós tenhamos clareza da necessidade de nos posicionarmos de maneira firme. Não fique achando que vai ser possível fazer média com todo mundo o tempo inteiro. Haverá momentos que você vai precisar se posicionar de maneira clara acerca do que você crê, do que você acredita. E isso muitas vezes vai gerar conflito para você. Mas esse é o verdadeiro cristianismo.
Esse é seguir o caminho de Jesus, o caminho da cruz. Seguir o caminho da cruz é seguir o caminho dessa morte o dia todo. Ou seja, saber que muitas vezes os nossos posicionamentos, aquilo que a gente acredita, vai desagradar a alguns, mas certamente irá agradar a pessoa para a qual a gente tem que agradar, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você assuma uma posição, que você não tenha medo de falar o que você crê, o que você pensa, com amor, com carinho, mas com firmeza, com convicção, ainda que isso venha trazer desconforto para aqueles que pensam diferente de você. Tenham todos um ótimo dia e fiquem com Deus.